Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a resolver exercícios de função trigonométrica, que tem sido aí o tema das nossas últimas aulas. Bom, a questão de hoje é a seguinte, é uma questão que caiu no concurso, do Colégio Naval, Escola Naval, perdão, em que diz o seguinte, sejam A e B dois conjuntos de números reais, tais que seus elementos constituem, respectivamente, o domínio mais amplo da função f de x igual a raiz quadrada de menos 1 mais 2 seno x sobre 1 mais 2 seno x no intervalo de 0 a 2π, no universo de 0 a 2π fechado, e o conjunto solução da inequação 1 sobre cossecante de x menos 1 sobre secante de x maior que zero, para x variando de 0 a π com x diferente de π sobre 2. Então, o conjunto A é o domínio mais amplo dessa função, onde a lei de formação está aqui, dentro desse universo, certo? Então, é um domínio já restrito, mas o mais amplo dentro desse intervalo. E o conjunto B é o conjunto de solução dessa inequação, também vai ser um conjunto de solução restrito, porque ele já limitou aqui as possibilidades do valor de x. Então, o que ele pede na questão é o conjunto B menos A, certo? Então, vamos resolver essa questão agora. Então, vamos começar encontrando o conjunto A. Então, o que ocorre? Ocorre que a nossa função é f de x igual a raiz de menos 1 mais 2 seno de x sobre 1 mais 2 seno de x. Então, está aqui a lei de formação da nossa função. Bom, ocorre que se nós temos essa raiz quadrada, isso significa, então, que o nosso radicando, ele tem que ser o quê? Esse nosso radicando aqui, ele tem que ser maior do que ou igual a zero. Perfeito? Então, o que a gente tem que encontrar são os valores de x, tais que essa fração seja maior ou igual que zero. Bom, então, o que a gente precisa resolver é isso aqui. Menos 1 mais 2 seno de x sobre 1 mais 2 seno de x maior do que ou igual a zero. Bom, para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou renomear esse seno de x de y. Vou fazer uma mudança de variável aqui. Então, isso aqui vai ficar como? Isso aqui, então, vai ficar menos 1 mais 2y sobre 1 mais 2y maior do que ou igual a zero. Ok? Tá. Então, vamos lá. Então, fazendo o estudo sinal, então, a gente tem o nosso numerador é menos 1 mais 2y, o nosso denominador é 1 mais 2y, e está interessado na fração. Menos 1 mais 2y sobre 1 mais 2y. Então, o que acontece? Quando 1 menos 2y, menos 1 mais 2y é igual a zero, o y ele é igual a meio. Então, isso é igual a meio. Então, está aqui. Quando 1 mais 2y é igual a zero, o y ele é igual a menos meio. Então, menos meio, menos meio. Acontece que, para a fração, o que ocorre? Quando y é igual a meio, o meu numerador zero. E o meu denominador fica diferente de zero, porque o meu denominador só é zero quando o y é igual a menos meio.
Sendo assim, eu tenho 0 dividido por alguém que é diferente de 0. Logo, essa nossa fração fica como? Fica exatamente igual a 0. Agora, quando y é igual a menos meio, eu tenho um número no numerador que é diferente de 0 e o meu denominador é 0. Mas como não faz sentido o denominador ser 0, uma vez que a fração representa uma divisão, então é fato que quando o y é igual a menos meio, essa fração aqui ela não existe. Porque a gente vai ter um número diferente de 0 dividido por 0. Então, essa fração não existe. Então, quando y é igual a meio, isso é igual a 0. Quando y é igual a menos meio, isso aqui não existe. Mas o fato é o seguinte, tanto aqui quanto aqui, né, esses dois separados, isso daqui é uma função afim. Crescente porque a nossa taxa de variação é positiva. Então, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que a direita de meio é positivo, a esquerda de meio é negativo. De maneira análoga, eu tenho a mesma coisa aqui, porque essa função afim também é crescente, uma vez que a taxa de variação é positiva. Então, a direita de menos meio é positivo, a esquerda de menos meio é negativo. Tá, e agora? Negativo, um número negativo dividido por um número negativo fica um número positivo. Um número negativo dividido por um número positivo fica negativo. E um número positivo dividido por um número positivo fica positivo. Sendo assim, o que nos interessa? O que a gente está querendo? A gente não está querendo que essa fração seja maior do que ou igual a 0. Então, a gente vai pegar da onde? Ele é igual a 0 aqui. E aqui não existe. Então, é positivo para valores maiores que meio e para valores o quê? Menores que meio. Então, disso daqui, o que nós temos é... O que nós temos, então, aqui. O y, ele é estritamente menor que menos meio, ou o y, ele é maior ou igual que meio. Bom, a gente resolveu a inequação para y, mas a gente quer resolver essa inequação para x. Como a gente renomeou, né? Como a gente chamou o seno de x de y, então voltando à nossa variável, que a gente tem isso aqui. O seno de x tem que ser menor que menos meio, ou o seno de x tem que ser o quê? Maior ou igual que meio. Certo? Então agora a gente vai descobrir os arcos que satisfazem essas duas condições, né? Ou isso ou isso. Então, para isso, o que a gente faz? A gente olha para a circunferência trigonométrica. Então, tá aqui a circunferência trigonométrica. Então, lembrando, aqui é o eixo dos cossenos e aqui é o eixo dos senos. Bom, dois senos me interessam. Meio e menos meio. Então, eu tenho dois arcos associados aqui a meio, tenho dois arcos associados aqui a menos meio. Primeiro, segundo quadrante, terceiro e quarto. Bom, como eu quero que seja também igual a meio, então eu vou considerar esse cara e esse cara. Não tem que ser maior que meio, lembrando que o valor máximo que um seno de um arco pode assumir é 1. Então, sendo maior que meio, vou pegar todos esses arcos aqui me interessam. Então, lembrando, né? O arco do primeiro quadrante, cujo seno é igual a meio, é 30 graus ou π sobre 6 radianos. O arco do segundo quadrante, né, no nosso universo, né, de 0 a 2π, com seno igual a meio, é 150 graus, também conhecido como
5π sobre 6 radianos, certo? Bom, aqui eu quero que seja estritamente menor, então vai ser daqui até aqui, não considerando esses caras. Lembrando que o seno ele não pode ser menor que -1, então todos esses arcos aqui me interessam. Daqui até aqui. Bom, e aí? O arco cujo seno é igual a -meio, né, de 0 a 2π, quem é? 180 mais 30, que é 210 graus, ou 7π sobre 6 radianos. E esse cara aqui, do quarto quadrante, 360 menos 30, 330 graus, também conhecido como 11π sobre 6 radianos. Então, essa solução aqui, né, em x, qual é? É o intervalo. Então, o que é o nosso conjunto A? É o intervalo de π sobre 6 até 5π sobre 6, fechado, união de 7π sobre 6 a 11π sobre 6, aberto. Então, esse é o nosso conjunto A. Então, para encontrar o conjunto A, olhamos para a função, resolvemos essa equação trigonométrica, certo? Dessa forma. Bom, então agora, para a gente responder a questão, a gente precisa achar agora o nosso conjunto B, que é o que a gente vai fazer agora. Bom, então, para achar o conjunto B, a gente tem que resolver essa equação, certo? Dentro daquele universo que ele deu no problema. Então, lembrando, né, o que é a cossecante, né, de um arco? A cossecante de um arco é o inverso do seno. Então, isso aqui é 1 sobre 1 sobre o seno de x. Como ele garantiu que o x está entre 0 e π, né, aberto nos extremos, então esse seno de x jamais vai ser 0. E a secante, quem é? A secante é o inverso do cosseno. Então, fica 1 sobre o cosseno de x. Isso aqui tem que ser positivo. Da mesma maneira, né, como ele garantiu que o x tem que ser diferente de π sobre 2, né, é diferente de π sobre 2, então esse cosseno nunca vai ser 0. Então, não há problema nenhum aqui. O fato é que isso aqui nos dá o quê? Isso aqui nos dá, então, o quê? Seno de x menos o cosseno de x é maior que 0, e isso nos dá, então, que o seno de x tem que ser o quê? Maior que o cosseno de x. Bom, aí mais uma vez, eu vou olhar para a circunferência trigonométrica. Então, está aqui o eixo dos cossenos, está aqui o eixo dos senos. Certo? Bom, para quais arcos o seno e o cosseno são iguais? Para π sobre 4 e 5π sobre 4. Esse intervalo aqui de π até π sobre 4 eu não preciso me preocupar, porque o problema já garantiu que ele vai estar entre 0 e π, então terceiro e quarto quadrante não entra na minha análise. O fato é que em π sobre 4, o seno e o cosseno são iguais. Ao passo que eu aumento o meu arco aqui, o meu seno aumenta e o meu cosseno diminui. Então, conforme eu aumento o meu arco, maior vai ser o meu seno e menor vai ser o meu cosseno. Então, de π sobre 4 até π sobre 2, me interessa. Lembrando que ele não pode ser π sobre 2 também. Então, daqui até aqui, a gente garante o quê? A gente garante que o seno é maior que o cosseno. Bom, e daqui até aqui, até π? Também, né? Por que razão? Porque no segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, é fato que no segundo quadrante todo,
o seno também é o quê? O seno também é maior que o cosseno. Então, o nosso conjunto B, representado aqui na circunferência trigonométrica, ele é qual intervalo? Ele é o intervalo de π sobre 4 até π sobre 2 aberto, união o quê? União de π sobre 2 até π, também aberto nos extremos. Esse é o nosso conjunto B. O nosso conjunto A que a gente achou anteriormente está aqui. Como ele pede o conjunto B menos A, então tem que fazer esse conjunto menos esse. Então, lembrando, o que é a diferença entre dois conjuntos? O que seria o conjunto B menos A? São todos os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Tá, e como é que a gente observa isso? Da seguinte forma. Coloca todo mundo na mesma reta. Então, pega aqui a reta real. Então, quais são os nossos valores? π sobre 6, π sobre 4, π sobre 2, depois π sobre 2, 5π sobre 6, depois 5π sobre 6π, aí depois 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Certo? Então, nosso conjunto A vai de π sobre 6 fechado até 5π sobre 6 fechado também, então tá aqui. União com quem? União com 7π sobre 6 aberto até 11π sobre 6 aberto. Então tá aqui também. Então esse cara aqui é o A. Quem é o B? O B vai de π sobre 4 até π sobre 2 aberto e de π sobre 2 até π aberto também. Então esse cara aqui que é o nosso conjunto B. Como eu quero B menos A, eu quero todo mundo que está em B e não está em A. Então, o 5π sobre 6, ele está em A, logo ele não vai estar em B. E todos esses caras aqui estão em B e não estão em A. Então, esse cara aqui é que é o nosso conjunto B menos A, ou seja, é um intervalo aberto em 5π sobre 6 até π. E, portanto, o gabarito é a letra E. Certo? Beleza? Bom, então dessa maneira resolvemos aí a nossa questão e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje.